Deus. Vocês já analisaram por que no livro de Isaías 59, 1, 2, lá vai dizer o que separa o homem de Deus. Nós sabemos que desde o princípio o homem, ele pecou, ele caiu, e nós vamos ver aqui na palavra, porque Jesus disse a Nicodemo que era necessário nascer de novo. Como Jesus ele veio ao mundo e ele nos confrontava em certas coisas. E nós vamos ver aqui em Isaías 59, 1, 2. O que separa o homem de Deus? Abra sua Bíblia lá em Isaías 59, 1. E depois nós vamos ver por que Jesus disse para Nicodemos que era necessário nascer de novo. Isaías 59, 1. Nós vamos ver o que separa o homem de Deus. E por que Deus não abençoa qualquer pessoa. Por que Deus, ele diz isso? O que separa o homem de mim? Isaías 59, 1 vai dizer o quê? Nós vamos ler agora em nome de Jesus, porque eu quero te levar para vocês entenderem porque Jesus disse a Nicodemos que era necessário nascer de novo. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para que não possa ouvir. Então analisemos aqui o primeiro, o 59, 1. O Senhor está dizendo que a mão dele não está encolhida, nem para salvar e nem os ouvidos para ouvir. Então, mas só que aqui o Senhor está pronto para abençoar a sua igreja. Mas aqui no 59, 2, ele vai dizer o quê? Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que ele não vos ouça. O que significa pecado de iniquidade? Você já parou para pensar que quando Deus deu a visão para Isaías, ele estava referindo a um pecado específico? Não era um pecado qualquer. O que é um pecado de iniquidade? É aquela pessoa que conhece a verdade, que está na igreja, que vive de qualquer forma e que, tipo assim, suponhamos, eu estou na igreja, conheço a palavra, mas quando eu saio aqui fora, eu uso de pecado. Suponhamos, eu sei que beber, embriagar é pecado, mas hoje certas igrejas estão pregando que beber não é pecado. E os crentes sem maturidade, sem visão espiritual, estão enchendo a cara, estão bebendo. E eu conheço pessoas, esses dias agora, Deus me deu uma visão para pregar para uma pessoa, que ele está vivendo esse pecado de iniquidade. E Deus falou, você vai ver o que ele vai te falar. E realmente, eu analisando, quando eu fui falar com essa pessoa, Deus falou assim, o pecado dele é de iniquidade, porque ele repete o pecado, e ele gosta de pecar. Já viu aquela pessoa que não se arrepende? O profeta Isaías está dizendo sobre esse pecado. Aquela pessoa que peca e não se arrepende. Esse irmão, ele conhece a verdade, Deus falou comigo. Ele conhece a Bíblia mais do que você. Mas o pecado que ele está me separando dele. E as minhas mãos, como está dizendo aqui, as mãos do Senhor não podem salvar. Se a pessoa está vivendo um pecado de iniquidade, um pecado que ela não quer se arrepender, que ela não quer parar, o que a mão do Senhor faz? Ele tira a proteção dele, ele tira a mão sobre a pessoa, ele não abençoa e também não salva, porque é um pecado sem arrependimento. E a Bíblia nos diz o quê? Quando Jesus disse para Nicodemos que era necessário nascer de novo, porque quando Adão e Eva caiu no jardim do Éden, nós temos, preste bem atenção, um corpo, alma e espírito. O que é o corpo? O corpo é isso aqui que vocês estão vendo, o meu corpo. O que é a alma? O que a Bíblia diz sobre a alma? A alma é nossa mente, a nossa consciência. E o que é o espírito? É o Espírito de Deus sobre o homem. Mas quando o homem peca, quando lá no jardim ele cai, o Espírito de Deus é
cortada do homem. O homem tinha uma ligação com Deus tremenda. Não era qualquer coisa. Deus tinha uma ligação direta com o homem. Deus não mandava recado. Deus não falava especificamente com a irmã Patrícia para falar com a irmã Zenade. Não. Deus falava diretamente com Adão e Eva. E nós vamos ver lá. Por que Jesus disse que era necessário Nicodemo nascer de novo? Vai lá para o livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Nós já vimos o pecado de iniquidade, que é um pecado sem arrependimento, que a pessoa peca, ela sabe que é errado, mas ela continua pecando. Agora a gente vai aqui em Gênesis 3. Abra sua Bíblia em Gênesis 3. Por que Jesus teve que vir ao mundo? Vocês já analisaram por que Jesus veio ao mundo? Por que todos os profetas veio e pecou? Por que o homem não consegue viver sem pecar? Vocês já analisaram isso? Por que Deus nos deu um corpo, uma alma, um espírito? Então aqui vai dizer, no 3:1. É o primeiro livro da Bíblia. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. É fácil de encontrar. Você abre a sua Bíblia no primeiro livro da Bíblia. No começo da sua Bíblia, você vai abrir, você vai encontrar o nome Gênesis 3. A tentação de Eva e a queda do homem. Por que Jesus disse para Nicodemo que era necessário nascer de novo? Nós vamos entender na queda do homem. Ora, a serpente era mais astuta do que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher. Aqui a serpente vai ter uma conversa com Eva. Preste bem atenção. E assim que Deus disse, não comerás de todo o árvore do jardim. Aí a serpente vai dizer para Eva: Eva, o Senhor disse para você que não é para comer de todas as frutas desse jardim, não, né? Porque Satanás entrou dentro da serpente para enganar Eva. E Eva, ela estava aonde? No jardim de Deus, aonde ela era a primeira mulher da criação. E aqui no 2, vocês vão ver o que a mulher vai dizer à serpente. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Então, ela podia comer de todos os frutos. Você já observou que nós cristãos e também as pessoas não cristãs, Deus nos deixa ter o livre-arbítrio? Já observou isso, igreja? Que nós decidimos se nós queremos servir ou não? Deus obriga você a estar na igreja? Obrigou nós a estar na igreja? Não. Ele obrigou quem está lá fora a ficar? Não. Nós fazemos a nossa escolha. Aqui, desde o princípio, Deus vai botar o homem à prova. Ele vai botar o homem no jardim, vai dar tudo para eles, não vai faltar nada, vai ter a presença, vai ter tudo ali, mas Deus vai deixar algo que eles não podem tocar. E hoje acontece conosco na igreja. Deus especifica alguns pecados que não entrarão no reino do céu. Vou falar um pecado muito nítido: o adultério. Sabemos que o adultério é pecado, mas hoje nós podemos ver que há igrejas fazendo vários casamentos. Vocês já analisaram que eu conheço pessoas que já estão no 4º, 5º casamento? E o que a Bíblia fala sobre o adultério? Que o adúltero, ele não pode se casar de novo. Se ele adulterou, ele conhece a verdade e ele se adulterou, ele não quer perdoar ou voltar para sua esposa, ele não pode casar. Pela Bíblia, esse homem é como se ele tivesse uma mancha espiritual que Deus está vendo. Ele é proibido casar, mas hoje as pessoas estão casando. Tem pessoas famosas, pessoas não famosas que já estão no 4º, 5º casamento. E os pastores que estão casando esses homens adúlteros com essas mulheres vão pagar preço. Eu estava assistindo uma pregação de uma pastora que ela falou: eu não caso pessoas divorciadas. Homens, vou citar, homens que traíram esposas. E aí eles vão separar da sua esposa, a esposa dá carta de divórcio
e eles acham que estão livres para casar. Não, não estão livres para casar. Quem casa com um adulto, adulto é. Quem está fazendo o casamento de um homem adúltero, no grande dia vai prestar conta para Deus. Não pode, igreja. Isso é coisa séria. Por isso que a igreja está enferma. Por isso que o Brasil não tem 85% de evangélico. Não tem mesmo. Quando Jesus voltar, a peneira será passada e vai ficar muito pouco. Porque o povo está achando que o fato de estar na igreja já ganha o passaporte para o céu. O passaporte para o céu tem que ter arrependimento. Por que Jesus falou que a mão dele não está encolhida para salvar nem para abençoar? Por que para salvar? Por que depois ele diz o pecado de iniquidade? Porque, como citei, tem pessoas que estão na igreja que casou hoje, se separa amanhã. Hoje se separa porque a mulher engordou, hoje se separa porque o homem ficou barrigudo, careca, ou porque adoeceu, ou porque aconteceu um acidente e ficou numa cadeira. Gente, a Bíblia fala que é na alegria e na morte. Não é só na alegria que o casamento é concretizado. E aí o que acontece? Estão tendo cartas de divórcio sem a permissão de Deus. E essas pessoas que estão casando, que estão sendo, suponhamos, eu tenho meu marido e meu marido me trai, eu dou carta de divórcio para ele não pode casar de novo. Ou ele vai para o joelho orar para que o meu coração venha perdoá-lo, ou ele fica só. Porque ele não tem direito de casar de novo, porque ele se adulterou. Ele se adulterou e a Bíblia não dá esse respaldo. Mas tem muitas pessoas que estão na igreja, que naquele grande dia, os seus líderes religiosos, que estão fazendo esses casamentos, vão pagar o preço junto com ele. No dia do juízo, é como a pastora Sara disse, que no dia do juízo vai estar o pastor fulano, a irmã fulana, o irmão fulano, no grande trono, sendo julgado pelo pecado de iniquidade, porque não houve arrependimento. Se o marido se adulterou e ele teve carta de divórcio, ele tem que ficar só. Porque diante de Deus ele não tem o direito de casar. Isso que diz a Bíblia. Não é o que diz a Patrícia. É o que diz a Bíblia. Por que a Bíblia fala que o povo pereceu por falta de conhecimento? Qual foi o conhecimento que o povo pereceu em Oséias 4:6, se eu não me engano? O sacerdote daquela época não ensinava o povo. Não ensinava o povo. Estava cheio, a igreja cheia, a nação prosperando, mas Deus estava analisando o povo e Deus falou: vocês, profetas, o meu povo foi para o cativeiro da Babilônia, foi espalhado, porque vocês viam ele pecando e não ensinou. E aqui, quando Deus deixou Adão e Eva nesse jardim, ele deixou ele com livre arbítrio para comer dos frutos, e ele fazia uma escolha, que aquele fruto ele não poderia comer, porque senão abriria os olhos espirituais dele, e seria cortado o Espírito de Deus com o homem. Por isso que nós hoje não ficamos 24 horas conectados com o Espírito de Deus. Você já analisou que tem dia que a gente está mal, que a gente fica naquele dia e fala: Senhor, o que está acontecendo? Eu não estou pecando pecados grosseiros, de adultério, de roubo, de prostituição, mas eu me sinto mal. Aí o que você tem que fazer? Você tem que alimentar a sua alma. Como alimentar a alma? Orando, lendo a Bíblia, abrindo um jejum, queimando a sua carne, porque o seu corpo, ele se compadece. Quando Eva caiu, quando Eva, mas Adão pecou, o Espírito de Deus fez isso com nós, ó, com a nossa alma, cortou. E nós ficamos separados de Deus. Mas Jesus falou para Nicodemo: é necessário nascer de novo. E como nascer de novo? Da água e do Espírito. Se o cristão quer nascer de novo, o primeiro passo, ele tem que ir ao batismo. E depois buscar o Espírito de Deus para que ele venha ter a conexão que foi roubada. Porque Eva e Adão composto de nós quando eles pecou. Mas Jesus disse para Nicodemo: você vai precisar nascer de novo. Ele não entendeu nada. Como nascer de novo, sendo velho? Como assim, Senhor? Agora a gente vai entender agora aqui. Vamos ler aqui, no 3. Mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, diz Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Igreja, tem gente que está brincando com o pecado. Tem gente que está achando
você não pode se embriagar. Você não pode. 7 livramentos de morte. Ele poderia estar morto, mas Deus falou: a minha mão eu retiro dele, porque o pecado dele, ele não se arrepende. Então aqui tem gente que está amando o pecado, que o pecado já não é mais pecado, já se adaptou, como um bicho de porco, que se ele encontra um lugar quente, ele faz morada ali. Assim é o pecado. Se a pessoa não for vigilante naquele grande dia, ela vai ficar, ela vai perecer, porque ela se adaptou ao pecado. E aqui tem muita gente que está fazendo isso aqui, tá? Deus fala: não toque no pecado, não coma no pecado. E a pessoa já dentro da igreja, comendo e tocando no pecado, achando que Deus não está vindo. E aqui está dizendo mais no 4: então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Isso está acontecendo hoje. As pessoas estão dentro da igreja, aí o pastor diz assim: ah, irmã, nós estamos na graça. Nós estamos na graça e no amor. Claro, nós estamos vivendo pela graça. Jesus disse isso bem claro. Mas não para viver no pecado de iniquidade. Não para viver no pecado sem arrependimento. Se nós não nos arrependermos do pecado de iniquidade, vamos perecer, vamos passar pelo vale da sombra da morte e não haverá volta. Porque nós não estamos numa terra a qual nós somos eternos aqui. Haverá uma eternidade. E se nós não nos arrepender do pecado, nós vamos ter a salvação retirada de nós. Porque quando Deus me deu a visão daquele homem, foi o quê? Que Deus estava tirando a mão dele sobre aquele homem. Ele tinha a proteção de Deus. Mas quando Deus viu que todos os livramentos que Deus estava dando para aquele homem, ele não estava dando valor, o que Deus falou? Eu vou tirar as minhas mãos e vou deixar ele. E quando Deus tira a mão dele, por que Moisés disse: se o Senhor não for comigo, eu não vou? Porque Moisés tinha consciência que se Deus não fosse com ele, aonde ele fosse, ele poderia perder a batalha, ele poderia ser morto. Então assim, se Deus tira a proteção dele da igreja, a gente morre. Por que a serpente enganou Eva? Porque ele sabia que quando eles somente tocasse naquele fruto, a proteção de Deus sairia deles. O pecado causa essas consequências, não só para a igreja, mas para aqueles que estão lá fora. Mas só que há o quê? Para nós cristãos, há mais rigor, há mais cobrança do que para eles lá fora, porque eles não conhecem a verdade. Às vezes eles pecam por ignorância. Por que um dia, deixa eu trocar aqui o meu microfone, por que um dia um pregador, ele disse para a igreja que Deus, ele não ia julgar a África pobre, a África sofrida, por eles não terem aceitado Jesus? Porque a palavra de Deus diz: se não há quem pregue, como crerão? Como um africano lá de Chimoio, lá daquelas aldeias indígenas, que vivem no mato, que sofrem, que passam fome, vão para o inferno? Não, igreja, eles não vão. Sabe por quê? Porque eles estão ali, porque não tem ninguém que pregue. Porque quando pregam para eles, eles se arrependem. E eles se tornam cristãos melhor do que nós. Porque eles adoram, não é pelo que eles têm, é pelo amor de Deus. Porque muitos cristãos vêm para a igreja, cristãos brasileiros vêm para a igreja pela bênção. Estão na igreja pela bênção. Não estão por amor a Jesus, estão pela bênção. Mas eles não. Os africanos, quando eles se arrependem de tão fato que eles dão o que eles não têm. E eles adoram, eles dançam na presença de Deus, eles glorificam, eles choram. É lindo ver um africano quando eles se convertem, porque eles adoram o Espírito em verdade. E isso tem que acontecer conosco. Não podemos estar na igreja por interesse. Só se Jesus me abençoar, eu vou ficar. Gente, 25 anos de ministério, 25 anos de cristão, eu tenho visto coisas que aparentemente é um absurdo. Imagina eu sendo humana, analiso assim, imagine Deus. As pessoas lavam Jesus porque o marido foi embora.
As pessoas largam Jesus porque não abençoou financeiramente. As pessoas largam Jesus por motivos vãos. As pessoas estão na igreja. Se Jesus me abençoar, eu fico. Se não abençoar, eu vou embora. Estou fazendo uma troca com a sua salvação. E Eva fez essa troca aqui. Aí o que acontece? Ela perde a conexão. E aqui no 5 você vai analisar. Olha só. Porque Deus sabe no dia em que dele comeres, se abrirão os vossos olhos. E sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. O que a serpente queria fazer com o homem? Se você comer, você vai ser como Deus. Querendo colocar a soberba no coração do homem. Querendo colocar para o homem que ele tinha que ser maior do que Deus. E isso muitas vezes está acontecendo. Se Deus me abençoar, eu fico. Se Deus me abençoar, eu vou embora. Se Deus não salvar o meu marido, eu vou sair da igreja. Igreja, independente de Deus te abençoar ou não, você tem que permanecer. Porque muitas das vezes nós estamos perdendo a nossa bênção porque estamos nos afastando de Deus. Estamos sendo egoístas. Estamos olhando para o problema, não olhando para quem te prometeu. Deus ele tem poder de instituir. Mas primeiro, para Ele te abençoar, você vai ter que passar pela escola. Você vai ter que passar pela prova. Ele não vai te abençoar de qualquer forma. Enquanto Ele vê que há um interesse que não agrada a Ele, Ele não vai abençoar. Mas quando verdadeiramente você nascer de novo, Ele vai fazer tudo. Vai sair naturalmente. Você não vai precisar de se matar, ficar angustiado, ficar nervoso, ficar ansioso, não. Ele vai te abençoar naturalmente. Ele vai te abençoar que você não vai nem perceber. A bênção vai vir até você. Você não precisa correr atrás da bênção. Porque você verdadeiramente, se Deus te abençoar ou não, você vai seguir a Ele. E aqui está dizendo, e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, isso aqui significa o pecado. O pecado não é ruim. O pecado engana, aparentemente ele parece ser bom. Mas o fim do pecado é a morte. E aqui diz o que? Boa para comer e agradável aos olhos. E a árvore desejável e agradável aos olhos. Entendimento tomou do seu fruto e comeu e deu também para seu marido. E ele comeu com ela. É como eu disse, uma pessoa que conhece a palavra, que já está no 4º, 5º casamento que ela está fazendo, contaminando outras pessoas. Igreja, o casamento é coisa tão séria. Se você é solteiro e está em busca de um homem ou uma mulher de Deus, primeiro investigue. Investigue se esse homem, se essa mulher é uma pessoa de Deus, para não ser enganado. Porque tem muitos homens casando com mulheres, ou muitas mulheres casando com homens adúlteros, e não sabem disso. Não sabem disso. Que essa pessoa é proibida ao casamento. E aqui está dizendo que então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia e escondeu Adão e a sua mulher na presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde está? E ele disse: ouvi a tua voz ao solar do jardim e temi, porque estava nu e escondi. Aí você para pensar. Quando Adão e Eva pecam contra o Senhor, os olhos espirituais de Adão e Eva se abrem. E Deus vai perguntar: como você soube que seus olhos estavam abertos? Aí Deus vai fazer uma narrativa com Adão e Eva. Deus vai querer que eles confessem o pecado. E quando eles confessam o pecado, Deus vai falar, vai expulsar Adão e Eva da presença dele. E daquele dia em diante, Adão e Eva foi cortada a conexão do espírito com a alma e o corpo. Porque Adão e Eva, ele tinha Deus falando com ele, toda a viração. Você já analisou que toda a viração, quando, tipo assim, o pôr do sol, a gente fala o pôr, viração do dia é o pôr do sol. Todo o pôr do sol, os animais se alegram, eles começam a cantar, eles começam a buscar o seu ninho. É como se eles adorassem o Senhor. Como não? O
os animais, às vezes, eles são mais prudentes do que o ser humano, do que certo ser humano, porque eles não perderam essa adoração, eles continuam adorando o Senhor, eles continuam exercendo a função que eles vieram para o mundo. Mas o homem, ao ser enganado pela serpente, ele tinha um corpo, uma alma e um espírito. Quando Adão peca, Deus faz com todos nós, pega o corpo, a alma, deixam junto. Ele não vai tirar o corpo e a alma. Pessoa, mente, aí ele vai fazer assim, corpo e espírito do homem. O homem vai ter que Jesus vai ter que vir lá, vamos lá, João 3, Jesus vai ter que vir, ser crucificado, para que o homem, de novo, fosse conectado a Deus, mas de uma forma diferente agora. O homem não será mais conectado diretamente, ficar conectado para sempre. Por isso que nós temos as nossas fraquezas, as nossas limitações, e se nós não vigiarmos, nós seremos cortados novamente do Espírito. Porque aqui diz Jesus, eu vou ler para você, se você não achou, vocês prestem atenção, que eu vou ler para você, João 3. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Não era qualquer homem, não era qualquer homem que estava assentado no meio da igreja, era um príncipe dos judeus, um homem sábio, um homem culto, um homem inteligente. Nicodemos, ele era um homem inteligente, ele conhecia os Torás, ele conhecia a escritura muito bem, ele era um príncipe dos judeus, então ele não era de família de qualquer um, ele era um sacerdote conhecedor da palavra. Mas Jesus vai dizer, aí vai acontecer o que no 2, João 3, 2. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre filho de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se não for com ele, se Deus não for com você. Aí Nicodemos, ele sabia que ele ia ter problema. Se ele fosse até Jesus durante o dia, ele poderia ser visto. Porque Nicodemos, ele temeu o que os fariseus, do que a mesa compositória da igreja, que eles faziam parte, ele temeu, então ele foi na escondida. Porque o novo nascimento não ainda havia nascido. Adão e Eva pecou, eles continuaram com o corpo, a alma, o espírito foi tirado. Deus falava com os sacerdotes, que entravam no Santo dos Santos, com os profetas, e Deus usava os profetas para passar as revelações para a igreja, porque Deus só falava com o homem dessa forma, escolhia os profetas para dar os recados à igreja, porque Jesus ainda não tinha vindo para conectar o homem no mundo espiritual de novo. Por isso que Jesus teve que ser crucificado. E aqui, para você entender, eu vou finalizar agora no 3. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não poderá ver o reino do céu. Aqui Jesus estava dizendo para Nicodemo, é necessário nascer de novo. Aí Nicodemo vai falar assim: Senhor, como assim nascer de novo? Aí Jesus vai explicar para ele. Vamos aqui no 4. E disse-lhe Nicodemo: como pode um homem sendo velho, porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe? Jesus estava falando do nascimento espiritual. Jesus não estava falando do nascimento de barriga, não, de ventre de mãe. Jesus estava falando Nicodemos, Adão e Eva abriu o mundo espiritual. Vocês eram conectados diretamente com Deus, porque era para nós vivermos assim, conectados. Eu chegar Deus estava na viração do dia, Deus chegava e falava: Patrícia, eu vim te falar com você. Aí falava: bom dia, pai. Como é que o senhor está, pai? Eu estou precisando de tal coisa, pai. Eu preciso de tal coisa, pai. E o homem foi feito para adorar a Deus. Mas aí o que a serpente foi? O pecado foi. E desconectou o homem de Deus. Aí Deus vai falar: Nicodemos, eu vim para conectar vocês de novo. Mas vocês vão ter que agora fazer algo diferente. Vocês vão ter que nascer de novo da água e do Espírito. O homem, para nascer de novo, toda a humanidade, de crente
crente, de ateu ou não ateu, para nascer de novo, para ser conectado com o Espírito de Deus, vai ter que batizar, nascer das águas e nascer do Espírito. Nascer do Espírito, você vai ter que buscar, vir aos cultos, buscar o Senhor, adorar o Senhor, fazer seus jejuns, se afastar do pecado, estar sempre se humilhando aos pés do Senhor, para que o Espírito more dentro de você. E aqui ele vai dizer para nós terminarmos. Jesus respondeu: na verdade vos digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino do céu. Porque o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Amém? Então, se nós queremos entrar no céu, nós temos que nascer do Espírito. Nós temos que voltar a estar conectado com Deus. E para que a minha família se converta, eu preciso nascer de novo. Porque se eu não nascer de novo, a Bíblia tem uma analogia: salva tu e a tua casa. Não vai salvar primeiro a tua casa para depois você ser salvo, não. Porque quem conhece a palavra? Somos nós, não é? Então, a palavra nunca... Deus não vai mudar a sua palavra por minha causa. Deus não vai mudar a palavra dele por sua causa. Primeiro Deus vai salvar você.